começar a cantoria. Bom dia, amiguinho, bom dia, amiguinho. Está na hora de cantar de novo. Bom dia! Estamos iniciando mais uma aula da Tia Indira. Hoje vamos nos concentrar na matéria de ciências e falar um pouquinho sobre as misturas. Vamos lá? Então vamos lá, prestem bastante atenção que a aula já vai começar. Muito bem, partindo. Lembra que nós já vimos que todas as substâncias estão presentes nos materiais que estão ao nosso redor. Por exemplo, nós temos a substância água e uma substância açúcar. Vocês já tomaram soro caseiro? Que é muito bom quando a gente está desidratado ou está meio doente. Então, o soro caseiro é indicado para todas as idades e é um exemplo de uma mistura de substâncias, certo? Porque na receitinha do soro caseiro, nós temos a água misturada com o açúcar e misturada com o sal. Então, quando fazemos essa mistura do soro caseiro, vocês já observaram? Vocês conseguem distinguir que tem sal diluído e também tem o açúcar? Será que a gente consegue ver? Eu acho que não é? Tudo fica bem misturadinho, não é? E a gente não consegue observar com os nossos próprios olhos que essas substâncias estão misturadas dentro desse soro caseiro. Então, a gente não consegue distinguir os elementos misturados somente com a observação, correto? Então, vamos lá. Existem dois tipos de misturas. As misturas podem ser classificadas em homogêneas, quando elas não conseguem ser vistas separadas. Por exemplo, quando eu misturo a água e o açúcar. A gente mistura e se dissolver o açúcar bem direitinho, a gente não consegue perceber que a água está misturado com o açúcar. Então, a gente chama de mistura homogênea. E por isso, ela só tem uma fase. Elas nos apresentam uma fase, a gente só consegue enxergar uma única coisa. Também temos as misturas classificadas como heterogêneas. É quando a gente consegue ver a separação entre elas. Por exemplo, a água e o óleo. Olha essa imagem. Ó, em cima nós temos o óleo, olha. E embaixo nós temos a água. E quando a gente faz essa mistura dessas duas substâncias, eles não se misturam e por isso que a gente chama de uma mistura heterogênea. Porque a gente consegue ver a separação tanto do óleo quanto da água. Compreendendo até aqui? Então vamos avançar. Olá, gente! Então, hoje nós vamos fazer uma experiência para entender um pouquinho melhor sobre misturas. Então, ó, eu tenho 3 substâncias aqui. O óleo, o sal, ele é rosinha porque é do Himalaia, e a água. Então, vamos lá entender um pouquinho mais sobre misturas. Então, misturas, o que são misturas? É a união de 2 ou mais substâncias puras no mesmo sistema. Então, é isso que nós vamos fazer. E nós vamos aprender um pouquinho sobre as misturas heterogêneas. Quando são heterogêneas? Quando tem mais de 2 fases. Ou seja, quando nós podemos
visualizar mais de uma substância na mesma mistura. Então, vamos lá primeiro para a mistura heterogênea. Vamos misturar o óleo e a água nesse potinho aqui. Vamos misturar essas duas substâncias, um pouco de água, um pouco de óleo, ó. E vamos misturar com a nossa colherzinha. Misturamos, ó. Vamos deixar aqui, guardadinho, esperando. Agora, vamos ver outra mistura. As misturas homogêneas. As misturas homogêneas possuem apenas uma fase, ou seja, quando as suas substâncias se unem e se misturam, nós não conseguimos ver a olho nu as suas substâncias. Então, vamos lá. Vamos misturar. Vamos pegar a água, substância água, e o sal rosa. Vamos pegar uma colherzinha aqui e colocar dentro e misturar. Vamos misturar até que se derreta. Ó. Pronto. Vamos deixar aqui no cantinho. Então, ó, vocês observaram que aqui nós temos uma mistura heterogênea, porque a gente consegue, ó, o óleo e a água, eles não se misturam, ó. Eles estão separados. A gente consegue identificar o óleo aqui em cima e a água lá embaixo. E aqui, na misturinha do sal com a água, ó, tudo ficou rosinha, porque a água conseguiu se misturar bem e a gente não tem mais como identificar nem o sal e nem a água, porque tá tudo misturado. Então, essa foi a experiência de hoje. Como nós temos várias misturas ao nosso redor, também temos métodos de separar essas misturas. Nós temos a filtração, a centrifugação, a destilação, a peneiração, a catação, a filtração. Nós vamos nos ater a algumas delas e vocês verão agora. O primeiro método de separação é a catação. É utilizado para elementos sólidos. Por que para elementos sólidos? Porque esse método consiste na separação manual. Para separar a mistura de sementes, por exemplo, aí que vocês estão vendo a imagem do feijãozinho, e que a gente pode separar manualmente. Então, a gente utiliza para elementos sólidos, entenderam? Então, vamos para o próximo. Muito bem, estou gostando de ver. Também temos o método de evaporação. O método de evaporação é um método utilizado para separar misturas em que o sólido está dissolvido no líquido, como em uma mistura de água e sal. Assim, para separar o sal da água, utiliza-se a evaporação. Então, a gente espera secar para sair o líquido do sólido. Também temos o método de decantação. Esse método serve para separar o sólido de um líquido, como o solo da água, a areia, a terra e da água. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso para que, após algum tempo, o solo se deposite no fundo do recipiente. A decantação também pode ser utilizado para separar líquidos como água e óleo, porque o óleo é uma substância mais densa que a água. Vocês verão na experiência que eu vou mostrar para vocês. E por isso que o óleo não se mistura com a água.
Então, olha aqui, nós deixamos a água suja e barrenta, tá aqui. Aí a gente deixa em repouso e a terra, ó, ela vai lá para baixo, fica embaixo, se deposita no fundo e a água fica em cima. Aí, ó, a gente tira só o líquido e deixa as impurezas de baixo, como aqui na imagem, ó. Esse método é chamado de decantação. Também podemos utilizar o método de peneiração para separar as misturas. Com o uso de uma peneira, é possível separar sólidos de diferentes tamanhos. Esse método pode ser utilizado para separar a mistura de areia e de pedrinhas, ou seja, de uma coisa mais pequenininha de uma coisa maior. A peneiração também pode ser usada para separar alguns sólidos de líquidos, retirando as sementes de um suco de fruta, por exemplo. Também temos a filtração, que pode ser usado para separar o líquido do sólido. Na filtração, esse método ele pode ser utilizado para separar uma mistura de água e areia, por exemplo, e consiste em passar a mistura por um filtro. Outro exemplo é quando a gente faz café. Vocês já viram a mamãe de vocês fazendo café? Então, não tem um coador? Então, é misturado a substância do café, né, com a água quente. E aí, eles colocam dentro de um filtro, dentro do coador, e após isso, sai a borra do café, fica presa no filtro, em vez de passar junto com o líquido do café. Esse é o método de filtração. Então, será que vocês entenderam mesmo? Observem aí, nós temos vários copos com algumas substâncias. Olha, várias substâncias nos copos. Será que a gente consegue visualizar e acertar quais substâncias tem nesses copos? Será? Então, vou esperar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vocês conseguem? Então, para concluir, em algumas a gente consegue ver a olho nu, não é? Ó, nesse aqui, por exemplo, a gente consegue saber quais substâncias, que tem substâncias aqui que a gente consegue enxergar. Nesse daqui também, a gente consegue enxergar algumas substâncias. E nesse primeiro também a gente enxerga substâncias. Então, esses três que eu circulei de amarelo são misturas heterogêneas, porque a gente consegue enxergar as suas substâncias. E esses dois aqui, olha, esse e esse, nós não conseguimos distinguir quais substâncias tem dentro, não é? E por isso é chamado de uma mistura homogênea. Tudo certinho? Estão entendendo? Vamos lá. Então, como nós podemos diferenciar os materiais que formam uma substância? Nós podemos observando, certo? Observando, porém, nem todas as misturas podem ser identificadas através do quê? Da observação. Agora é hora de praticar. Vamos lá? Eba! Vamos praticar então. Vocês acabaram de ver a experiência, então agora chegou a hora de vocês. Como sempre. Agora vocês vão lá no módulo de ciências, na página 24, que tem uma experiência bem legal para vocês.
o que eu vou querer que vocês façam? Vocês vão pegar todas essas substâncias, ó, esses materiais, essas substâncias, e vão fazer a experiência do jeito que está explicando aí. Tem que colocar num copinho de plástico transparente, colocar a etiquetinha e depois vocês, como que faz? Vocês vão colocar um pouco de água nos recipientes transparentes e acrescente em cada um deles um dos materiais solicitados. Aí depois, colhe as etiquetas nos recipientes para identificar os materiais que compõem cada mistura. Por exemplo, se você misturar água e óleo, você vai colocar uma etiquetinha escrito água e óleo. Com os palitos de sorvete, misture bem o conteúdo de cada recipiente e observe o que acontece. Aí depois, essa é a parte mais importante, que é você observar o que vai acontecer quando você faz essa mistura. Elas se misturam ou não misturam? Lembra? Volta no vídeo para lembrar quais são as misturas homogêneas e quais são as heterogêneas. E você vai escrever para mim aí o que está pedindo na questão 4, que é registrar o resultado observado para cada mistura. Aí você vai dizer se elas se misturam ou não. Tudo certo? Então, mãos à obra, vamos lá. Você também pode ficar à vontade para fazer outros tipos de misturas. Aí você inventa, mas primeiro fazer a que está pedindo nessa atividade. E eu também vou solicitar que vocês façam um videozinho curto mostrando a experiência que vocês fizeram. Não precisa ser grande, 30 segundos já tá bom. Não precisa ser de todas as misturas também. Os ingredientes que tiver em casa, vocês podem fazer. Então, essa foi a aula de hoje. Já está acabando. Que triste, mas vamos lá então. O que aconteceu hoje? Nós aprendemos mais sobre os materiais, que eles estão ao nosso redor e são constituídos por substâncias. As substâncias podem se apresentar em diferentes estados, como a gente já tinha estudado lá na sala, lembra? Que pode ser o estado sólido, líquido e o gasoso. Nós vimos o exemplo da água, né? Que ela pode ser apresentada em vários estados. A gente fez isso na sala de aula. Também aprendemos que a maior parte dos materiais é formado por mais de uma substância e quando tem mais de uma substância, a gente chama isso de mistura. Foi o que a gente aprendeu hoje. Algumas substâncias apresentam um aspecto uniforme, que a gente chama de substâncias ou misturas homogêneas, e outras apresentam um aspecto que é possível identificar cada componente. A gente chama de mistura heterogênea, quando a gente consegue ver os componentes das substâncias dessa mistura. As misturas podem ser separadas por meio de diversos métodos de separação, tais como a catação, a peneiração, a filtração, a decantação e a evaporação, entre outros, como vocês viram aqui nesse vídeo. E também os materiais podem sofrer transformações, que é o que nós veremos na próxima aula. Então, beijo, beijo e ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau e até a próxima! Brincadeira todo dia, queimado pega, me quer ajudar. Pula, corda, bandeirinha.